irmãos, queridas irmãs, a leitura de hoje do profeta Isaías, que nos acompanha durante o tempo do Advento, é por excelência o profeta que nos ajuda na preparação para o encontro com o Senhor Jesus. E hoje nós escutamos esse trecho tão bonito, aonde no capítulo 29 nos falava dessa realidade que Deus estava por operar com a vinda do seu Messias. E de modo concreto falava de que os cegos voltariam a ver, os surdos voltariam a ouvir, que os prepotentes seriam derrotados, mas que até mesmo os que eram maldizentes, ou seja, aqueles que estavam afastados, que não queriam falar as coisas boas, ou seja, os mentirosos, aqueles que estavam longe de Deus, esses concordariam em aprender. Assim terminou, de fato, o trecho da leitura que nós hoje escutamos. Com isso dizendo o Senhor que não somente faria que os olhos dos cegos se abrissem, que os ouvidos dos surdos também se abrissem, mas queria abrir os corações daqueles que estavam no mal para que se convertessem. É interessante, queridos irmãos, queridas irmãs, ver em todas essas imagens que o profeta coloca, que muitas delas fazem referência a realidades que não estão submetidas à vontade humana. Explico-me. Que um cego queira ver não significa que ele será capaz de ver. Que um surdo queira ouvir não é suficiente para que ele volte a ouvir. E digamos mais ainda, que uma pessoa que se encontra como que afundada no mal, que se encontra como que acorrentada pelo pecado, querer sair do pecado, querer fazer o bem, não significa com isso ser capaz de fazer o bem e de fugir do pecado. Há realidades, queridos irmãos, queridas irmãs, que embora nós possamos desejá-las e desejá-las ardentemente, não significa por isso que seremos capazes de alcançar. Se assim fosse, bastaria querer ganhar na Mega Sena que todo mundo ia ganhar. E sabemos que não é assim. Pois bem, o profeta também fala de uma realidade. Fala da humildade. De fato, diz: os humildes aumentarão sua alegria no Senhor, e os mais pobres dos homens se rejubilarão no Santo de Israel. Eis aqui, queridos irmãos, queridas irmãs, algo que, sim, com a nossa vontade e com o auxílio da graça de Deus, sem sombra de dúvida, podemos alcançar. Porque se realmente, pedindo a Deus que nos ajude, mas nos empenhamos, fazemos um esforço para sermos humildes, e se sabemos nos reconhecer como pobres, ou seja, pessoas que não são autossuficientes, o que não é outra coisa senão ser humilde, diga-se de passagem, pois bem, isso é a condição para que experimentemos na nossa vida aquelas realidades que efetivamente nos superam. E por outro lado, queridos irmãos, queridas irmãs, quando falamos dos cegos que veem, dos surdos que ouvem, dos corações manchados pelo pecado que se convertem, tudo isso também pode ser entendido como esses milagres que Jesus faz, que vimos quando ele estava na sua primeira vinda, agindo dessa forma, e que hoje quer fazer na minha e na sua vida. De fato, no evangelho que nós hoje escutamos, vimos como aqueles dois cegos foram curados por Jesus. E qual foi a condição primeira? Que eles se reconhecessem necessitados. Que eles fizessem um ato de humildade. Sim, Senhor, disseram aqueles cegos, nós cremos que tu podes fazer isto.
E assim Jesus o fez. Queridos irmãos, queridas irmãs, a fé sempre foi vista como uma luz que faz com que enxerguemos aquilo que sozinhos não somos capazes de ver. Nesse sentido, todos somos um pouco cegos. Também somos um pouco surdos, porque tantas vezes não somos capazes de escutar aquilo que temos que escutar. E não digamos dos nossos corações, porque quem aqui pode dizer que o seu coração não esteja tocado pelo mal? Assim, que nós sejamos humildes como os cegos do Evangelho. Peçamos ao Senhor que nos cure, que nos faça ver, que nos faça ouvir, que toque o meu e o seu coração para que nós sejamos menos egoístas, que sejamos menos tocados por esse mal que, longe de fazer com que nós sejamos pessoas realizadas, felizes, mas ao contrário, que nos como derruba nesse precipício do vazio existencial. Assim sendo, peçamos: Senhor, dai-me a vista. Senhor, fazei-me escutar. Senhor, purificai meu coração. E por fim, queridos irmãos, queridas irmãs, aprendamos também do exemplo da humildade de Jesus. É interessante que logo após ter curado os cegos, recomendou que eles não contassem aquilo a ninguém. O fez porque não queria que a sua fama se espalhasse e que todos o olhassem simplesmente como uma espécie de super-homem, como um curandeiro taumaturgo. Mas ao contrário, o que ele fazia, não o fazia em nome da fama, em nome do reconhecimento da vaidade, mas o fazia porque amava, porque queria realmente que o bem se espalhasse na vida de cada homem e de cada mulher, também na minha e na sua. Sejamos como Jesus, façamos o bem sem esperar com que os outros nos elogiem, sem esperar reconhecimento, mas façamos o bem, porque com a luz que Deus nos dá, com a fé que cura a nossa cegueira, nós vamos saber o que realmente é o bem e assim o façamos gratuitamente, como Jesus nos pede. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.